Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Hoje nós iremos meditar trechos da Bíblia, da carta de São Paulo aos Gálatas, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firme e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amados irmãos e irmãs, essa palavra tem sido muito citada pelas pessoas que querem viver a vida na liberdade, achando que ser livre é fazer o que quiser, viver no pecado. Mas essa palavra está dizendo: ficai, portanto, firmes e não submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Então, Jesus nos libertou do nosso pecado. Jesus libertou-nos do pecado porque nós éramos escravos do pecado. E muitas pessoas pensam que ser livre é viver pecando, que Jesus já morreu na cruz para nos libertar. Então nós podemos pecar, que no último momento Deus vai me levar para o céu. É essa a ideia que muitas pessoas estão trazendo aí nas redes sociais. Gálatas 5, versículo 5. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Portanto, nós vamos aguardar a justiça e a nossa fé que nos faz nos afastar dos nossos pecados. Gálatas 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Não abuseis, porém, da vossa liberdade como pretexto para prazeres carnais. Nós não podemos procurar prazeres à porta larga, achando que eu sou livre. Fazei servos uns dos outros pela caridade. Então, pela caridade, amados irmãos e irmãs, não induza os seus irmãos a viver no pecado. Não seduza um irmão seu ou uma irmã sua ao pecado, porque nós seremos julgados. Levítico 19, versículo 18. Gálatas 5, versículo 14. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, amados, se eu amo o meu próximo, eu vou desejar o bem para ele. Se eu amo o meu próximo, eu vou respeitar a ele, vou respeitar a ela. Não vou usar da minha sabedoria, da minha esperteza para seduzir aquele próximo a viver no pecado. Gálatas 5, versículo 15. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vós destruirdes uns aos outros. Gálatas 5, versículo 16. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque, irmãos, se nós não se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, se nós não orar, se nós não vigiar, nós cairemos com facilidade ao apetite da carne. E uma vez que nós damos brecha para esse inimigo mortal, nós nos perderemos no meio do caminho. E assim a gente vai pecando, e quando nós vê, já estamos totalmente nas mãos do inimigo. Gálatas 5, versículo
18. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Porque, amados, o Espírito Santo nos mostra o que fazer e como devemos fazer. Gálatas 5, versículo 19 ao 20. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém a fazer. Então, eu sou livre para fazer o que Deus quer e também o que Deus não quer. Nós somos todos livres, mas Jesus morreu na cruz para nos libertar do nosso pecado. Libertar nós do pecado de Eva e de Adão. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Então ele nos libertou desse pecado. Mas nós temos que lutar contra todas essas impurezas, todos esses pecados. Para quê? Para que nós possa ser livre de verdade. Porque Jesus falou, né? Eu não vim ao mundo para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Mas são as vossas próprias obras que irá julgar você. Então, são as nossas obras, são todas essas coisas aqui que São Paulo está nos dizendo para que nós não faça, porque se eu fizer todas essas coisas que está aqui, eu estou indo contra a vontade de meu Deus. Se eu não viver os mandamentos de Deus, eu estou indo contra a liberdade que Deus me deu. Então a liberdade não é para que nós pequem, e sim para que nós sejamos santos, amados. Gálatas 5, versículo 21. Invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Dessas coisas vos previnos, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, eu não entendo porque tantas pessoas querem viver essas coisas e querem que a igreja aceite todos esses pecados. Quando o próprio Paulo de Tarso, que abandonou todo o seu pecado para viver em santidade, está deixando aqui o manual para que nós se salvem. Então ele está dizendo, é ele que está dizendo, não herdarão o reino de Deus essas pessoas que praticarem essas coisas. Então, se o Papa, os bispos, os padres decidissem abrir mão dessas passagens, como muitas pessoas querem, só para que as pessoas pequem e fiquem com a consciência tranquila, sem peso na consciência, não adiantaria de nada, porque além dessas pessoas se perderem, também os padres, os bispos e até o Papa também se perderia por, dar liberdade para que essas pessoas pequem. E assim não adianta você procurar uma religião que aceita o pecado, porque a palavra de Deus vai ser eterna. Você pode arrancar as páginas da sua Bíblia, fazer o que você quiser, mas você não herdará o reino do céu porque você arrancou a palavra ou porque alguém aceitou o seu pecado. Jesus não aceita pecado de ninguém. Jesus ama o pecador, mas Jesus rejeita o pecado do pecador. Amém? Jesus nos convida a viver a santidade. E depois eu vou gravar outro vídeo, porque esse ia ficar muito grande, gente, se eu fosse, falar das obras da carne e os frutos do Espírito. Eu vou gravar outro vídeo com os frutos do Espírito. Tá certo? Deus abençoe. E você que assistiu até aqui, que gostou desta palavra, compartilhe ela
para que as pessoas tenham acesso à verdade da palavra de Deus, para que as pessoas não fiquem se enganando com mentiras que as pessoas ficam pregando por aí. Amém? Obrigada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Digite amém. Eu peço só que compartilhe para que as pessoas tenham acesso a essa palavra. Se você não quiser se inscrever, não se inscreva. Se você não quiser dar like, não dê. Mas, pelo amor de Deus, compartilhe esta palavra verdadeira para que as pessoas tenham acesso a ela. Amém? Obrigada. Gratidão.